Olá pessoal do Ensina Radiólogo, seja bem-vindo a mais um Pergunta que Ensina Responde, seu canal de pergunta e resposta aqui no YouTube. Primeiro vídeo de 2019, vamos falar de raio-x. Raio-x é sempre bom falar, sempre perguntas aí interessantes, dúvidas constantes. E quem sabe o raio-x sabe tudo. Então vamos lá, vamos ver qual é a pergunta de hoje. Vamos falar do quê? Vamos falar sobre coluna vertebral, radiografando a coluna vertebral. Bom, vamos ver então qual é a pergunta que enviaram para nós hoje. Vamos lá, roda o vídeo aí para nós. Olá, meu nome é David Bruno, falo de Caruaru, Pernambuco. Sou técnico em radiodiagnóstico e trabalho com densitometria óssea e tomografia computadorizada. Hoje venho aqui com a seguinte pergunta. Ao realizarmos exames tomográficos ou exames de raio-x, devemos pegar todas as transições? Exemplo, um raio-x da cervical ou um exame tomográfico da cervical. Devemos pegar a transição entre C7 e T1? Abraço! Legal, esse foi o nosso colega David Bruno, lá de Caruaru, participando sempre. Legal, David, aquele abraço para você. Continua mandando as perguntas para a gente. Bom, vamos falar então de coluna. Radiografar a coluna é um negócio muito interessante, muito legal. Raio-x sempre tem dúvida, então vamos só fazer uma pequena revisão aqui. Bom, na anatomia, coluna cervical nós temos 7 vértebras, a coluna torácica tem 12, coluna lombar tem 5 e o sacro tem 5 vértebras, né? São vértebras fundidas. As transições. Transição crânio-cervical, né? A base do crânio com a vértebra C1. Transição cérvico-torácica, corpo de C7 com corpo de T1, C7-T1. A transição tóraco-lombar, T12-L1 e a transição lombo-sacra, L5-S1. Na pergunta, o David dizia o seguinte, qual a importância, se é necessário ver a transição, é muito importante. Como a coluna, por exemplo, vamos pegar cervical como exemplo, 7 vértebras, ela se articula com a base do crânio e vai se articular ali a 7ª vértebra cervical com a primeira torácica. Então eu não posso radiografar restringindo somente as 7 vértebras, eu preciso dessa transição da base do crânio com C1 e também do corpo de C7, da última vértebra cervical, com a primeira torácica. A transição de C7-T1 a cérvico-torácica, eu preciso incluí-la no procedimento. Veja bem, nós estamos falando de raio-x, mas esse conceito, ele também deve ser aplicado na tomografia e na ressonância magnética. Eu não posso isolar, limitar. Na coluna torácica, eu preciso da transição cérvico-torácica e também da transição tóraco-lombar. C7-T1, T12-L1. Na coluna lombar, seguimos o mesmo conceito. T12-L1, L5-S1. Sempre incluindo as transições para que se possa ter certeza, fazer a contagem dos corpos vertebrais, tudo certinho, e ter certeza que a radiografia foi bem feita. Vamos olhar umas imagens? Aqui nós temos um AP de coluna cervical e no perfil a gente consegue observar ali onde mostram as setas a transição da base do crânio com o corpo de C1 e embaixo a transição de C7 e T1. Na coluna torácica, a incidência de perfil ela não é muito boa para ver essa transição, mas pela incidência AP eu vejo a transição cérvico-torácica, o corpo de C7, o corpo de T1, e depois eu vejo a transição tóraco-lombar, T12 e L1. Na coluna lombar, a transição tóraco-lombar e depois a transição lombo-sacra, também visto ali na radiografia em perfil, onde está a setinha. Agora, se eu não fizer essa inclusão de transição, as radiografias elas vão ficar meio soltas, meio perdidas e fica uma coisa incompleta para o exame, seja tomografia, ressonância ou raio-x, e também pode comprometer o diagnóstico do paciente. Olha só como é que ficaria um raio-x sem as transições. Observa ali a coluna cervical, limitada, eu não consigo ter uma noção real. Na coluna torácica, eu não sei se realmente aquela última vértebra ela é T12, se a primeira é T1. E no perfil da coluna lombo-sacra,
eu tenho 5 vértebras, mas eu não posso afirmar com certeza que são exatamente as 5 vértebras lombares. Né? Bem, essa foi a pergunta do David que nós respondemos. Né? Espero aí ter mais uma vez esclarecido. Bom, agora 2019, nós temos algumas mudanças aqui no canal, que passa a ser quinzenal. Algumas pessoas pediram aí para a gente que fizesse quinzenal, para poder participar com mais tranquilidade, poder aproveitar melhor o conteúdo. Então, a partir de hoje, nosso canal passa a ser quinzenal, mas continuamos aí aguardando a sua pergunta. Manda seu vídeo, manda a sua pergunta, que nós respondemos para você, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.